O técnico Dorival Júnior trabalha muito para mudar uma certa história no Galo. Desde o início da década de 90, um técnico não começa e termina uma temporada em seu cargo no Galo. O último a alcançar o feito foi Jair Pereira, que comandou a equipe atleticana de janeiro de 91 a março de 92. Depois disso, quem mais se aproximou dessa marca foi Levir Coupe, que estreou pelo Galo em 3 de junho de 2006 e levou a equipe de volta à primeira divisão com a conquista do título da segundona. Levir foi mantido no cargo para o ano seguinte, em 2007, quando o time atleticano foi campeão mineiro. O treinador, no entanto, se transferiu logo após o término do Mineiro, quando recebeu a proposta para dirigir o clube japonês Cerezo Osaka. Levir Coupe ficou praticamente um ano à frente do Atlético, mas sem começar e terminar uma mesma temporada. Luxemburgo, contratado em dezembro de 2009, também não chegou ao final da temporada, sendo dispensado após a goleada por 5-1 para o Fluminense em setembro. Entre 92 e janeiro de 2011, o Atlético foi comandado por 47 técnicos. Ao terminar uma temporada e iniciar a seguinte, Dorival Júnior já conseguiu quebrar uma marca atleticana. Desde 2007, um técnico não tinha a oportunidade de dar continuidade ao trabalho de uma temporada para outra. O último a conseguir esse feito havia sido justamente Levir Coupe. Agora, Dorival Júnior espera quebrar outra marca e conseguir pelo menos chegar ao final de 2011 no comando atleticano, o que significaria cumprir o seu contrato. Ele sabe que o treinador precisa mostrar resultados em campo para ter a continuidade. E principalmente no caso do Dorival, né? Vieram os reforços, vieram o que ele pediu, né? O trabalho é duro, mas a gente sabe que ele é competente o suficiente para estar resolvendo essa situação. E o Malu acabou revelando aqui que o Dorival é muito engraçado. Você chega para ele e fala assim, olha, tem um jogador, eu falei, eu quero. Mas onde é que você vai colocar ele? Isso eu dou um jeito. E que o Alexandre Calil tinha até dito, olha, pode parar que eu não aguento mais. Quanto mais eu trago, mais ele quer. E acho que é uma atualização que ele está fazendo do grupo, dentro daquilo tudo que ele diz, de perfil, de característica, de ser jogador polivalente, de dar uma outra cara efetivamente para o Atlético. Né? A expectativa da torcida é que o Atlético consiga brilhar nessa temporada, né? Ano passado ela ficou ansiosa com a vinda do técnico Luxemburgo, acabou não acontecendo absolutamente nada com o Atlético. Aliás, aconteceu, né? Aconteceu tudo, inclusive. Aconteceu, né? Tudo. Menos futebol. Menos futebol. E agora com o Dorival, me parece ter o controle sobre o grupo, o Atlético pode sim brigar por títulos nessa temporada, é o que o torcedor espera. E boa sorte ao Dorival Júnior, que realmente operou um milagre no final do ano passado, conseguindo, juntamente com os jogadores, tirar o Atlético daquela situação, ou seja, uma queda iminente para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Agora, o Bruno assusta quando a gente diz que de 92 a 2011 foram 47 treinadores? É um número aí inédito, se for pesquisado, é uma coisa impressionante. Que reflete a própria situação que a gente viu do Atlético nesses anos aqui. Né? Muitas mexidas, né? Quando o Atlético fez a aposta para alguém se firmar, que era o Luxemburgo, tentou bancá-lo até o fim, né? Bancou, né? E até onde não podia mais. E realmente é de assustar, um número muito relevante. Mas o Dorival é um perfil que eu acho que veio em boa hora para o Atlético. Eu até acho que ele teve muita coragem de assumir o Atlético no final do ano passado, porque ele vinha de um trabalho super bem sucedido no Santos, saiu por um problema de relacionamento, né? E assumir o Atlético naquela situação era complicado. Agora ele tem a chance de montar o time dele, é um treinador muito conciliador, é bom de grupo, se relaciona bem com todo mundo, ele tem tudo para ficar muito tempo no Atlético, até tem contrato para isso. Mas é um número muito relevante mesmo e se bobear inédito aí na elite do futebol brasileiro. A média é de mais de 2 treinadores por ano nas últimas 19 temporadas. E isso, em parte, realmente justifica um período tão grande, sem grandes títulos para a equipe atleticana. A gente falou ontem aqui no Minas Esporte que nem sempre a permanência pode resultar em trabalho, mas a tendência é de que um técnico que tenha continuidade no trabalho dá resultado no futuro, como aconteceu com o Adilson Batista no Cruzeiro e o Muricy Ramalho no São Paulo. São 2 grandes exemplos.
Agora, na verdade, quando a gente passa esses números e, enfim, coloca essa situação do Dorival, é porque a gente sabe também que o Atlético é uma equipe, por natureza, cheia de cobranças em cima dos seus treinadores. Né, cheio de cobrança em cima da sua situação, porque o Atlético, na verdade, por tudo que ele passou nos últimos anos e voltou a passar na última temporada, ele naturalmente ele é cobrador dessa situação. Né? E mesmo quando ele vê assim, olha, e a gente fala que taticamente hoje o Atlético tem mais opções, o Dorival tem mais opções, mudou, o time está mais encorpado no sentido tático, de função que ele pode ter, ele ainda é muito desconfiado. E para piorar para o Atlético, a década de 90 foi do Cruzeiro, né? Em âmbito nacional. Na rivalidade absoluta. Não, e com a rivalidade absoluta. O Cruzeiro conquistou vários títulos da Copa do Brasil e conquistou uma Libertadores, além de 2 Supercopas. Quer dizer, aí o Atlético tinha que correr atrás e não conseguia acertar de jeito nenhum. E a política do clube também mudou da década de 80 para de 90. Jogadores desconhecidos, o Atlético querendo operar milagre e nada dava certo. Até se chegar a esse número aí, estranhíssimo, 47 treinadores em 19 temporadas. O Manchester United, que já tem 140 anos de vida, tem até hoje na sua história, ele não chega a 25 treinadores. A 25 treinadores. O Alex Ferguson está lá há 25 anos. Pois é. Números idênticos. Ô, Bruno, Nossa, dos treinadores, bem dos semelhantes, times, bem né? semelhantes. Você concorda comigo que o atleticano por si só já vive essa cobrança por tudo que ele passou nos últimos anos? Quer dizer, ele já vislumbra, mesmo que a gente fale assim, olha, está melhor agora, ele continua receoso? Eu, sinceramente, vejo que nesse momento ele vai ter mais paciência até do que com o Luxemburgo. Porque com o Luxemburgo, o Atlético investiu tudo para trazer um treinador que ele sempre sonhou e não conquistou nada. O torcedor ele esperou o ano inteiro. E o Dorival, por ter salvo o Atlético ano passado, ele começa essa temporada com muito crédito. Ainda que o Atlético tenha feito aí alguns investimentos aí relevantes para trazer o Richarlison, o Leonardo Silva, trouxe o Jobson também, que pode dar certo, pode não dar, pelos problemas extracampo dele. Primeiro tem que se ver com o Tribunal do Esporte. Né? Depois do Campeonato Mineiro. Eu acho que o Dorival vai ter, sinceramente, muita tranquilidade para trabalhar aí ao longo da temporada toda, porque ele tirou o Atlético de uma situação que o torcedor já dava como certa, que era o rebaixamento. E ele é um cara que ele não entra em conflito, ele é bem conciliador, ele tem um tipo de postura que agradou ao torcedor. Engraçado, né? Como encaixou esse ele é muito pé no chão, mantém uma linha... Muito real, né? Assim como o Cuca no Cruzeiro, é um Também. treinador que não se altera em entrevistas, ele passa muita tranquilidade para quem está de fora. E o Atlético está com uma vida agora financeira resolvida, aparentemente. E o Dorival tem tudo agora, sinceramente, para fazer um trabalho muito bom. Ele vai começar o trabalho do zero, talvez ele não apareça imediatamente agora no Campeonato Mineiro, porque o time é muito novo. Vai mexer todo. Mas ele realmente tem toda a condição de fazer esse bom trabalho. Ele vai ter até mais a tolerância do torcedor do que tinha o Luxemburgo. Às vezes é difícil até pedir paciência, calma para o torcedor do Atlético. Eu não torcedor né? do Atlético, não. Há 40 anos o Atlético não ganha um título de expressão. Vamos falar de Conmebol? Não, né, gente? O Campeonato Brasileiro de 71 foi o único título que o Atlético conquistou e que vale a pena se colocar ali na sala de troféus e ressaltar que foi campeão. Porque a Conmebol não dá para considerar. Eu tenho 32 anos de idade. Esse ano completam-se 40 anos da conquista do primeiro Campeonato Brasileiro. Não vou entrar nem na discussão da unificação dos títulos, mas de qualquer forma, 40 anos da conquista de 71. Eu, com 32 anos, comparando Atlético e Cruzeiro, vi o Cruzeiro campeão de Supercopa, campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores, campeão brasileiro, e o Atlético não ganhou nada nesse período. Não dá para pedir calma e paciência para o torcedor, mas a tendência desse elenco hoje é que dê frutos. A expectativa é essa. Se vai funcionar, é outra história. Ele é muito novinho, viu, gente? Ele não viu nada. O goleiro Fábio acha que o grupo está mais forte, com os jogadores podendo atuar em um maior número de funções. Os polivalentes estão na moda. A presença do ex-goleiro Raul Plasman na Toca da Raposa rende sempre bons papos com o atual dono da camisa 1 celeste. Quando a gente tem a oportunidade aí de conversar, a gente fica um tempinho ali conversando, é super gratificante ouvir uma pessoa que tem uma história tão bonita dentro do Cruzeiro. Hoje, Fábio também é uma referência do clube
Experiente e ídolo da torcida, o goleiro vê o time mais forte em 2011, pronto para a disputa da Libertadores. Acho que esse ano a gente está com um grupo muito bom. Acho que o importante, além de ter essa qualidade, é ter uma cabeça muito focada nos nossos objetivos ao longo do ano, tanto dentro de campo como fora. Fábio foi poupado do último coletivo, ficou na musculação para um treino físico. Mesmo de longe, ele sabe que Cuca está aproveitando cada trabalho no dia a dia na Toca e testando novas opções táticas para o Cruzeiro. Na pré-temporada, você fazer algumas análises de um trabalho diferente, colocar isso para os jogadores, conversar. Acho que você tem que ter outras opções, não somente um esquema definido, mas também, na hora que surgir dificuldades, você ter alternativas e saber que você trabalhou aquilo para que possa dar certo. Hoje o Cruzeiro começa a colocar tudo em prática em um jogo-treino na Toca da Raposa 2 contra o Cuiabá. E no domingo mais um teste contra o Uberlândia no Triângulo Mineiro. Importante, né, você jogar com outras equipes aí nessa fase de preparação. Eu acho que o Cuca tem a oportunidade de observar alguns jogadores. E olha, o Fábio que acabou revelando também que ainda não acertou aquela prorrogação de contrato com o Cruzeiro. Mas que está tranquilo, eles estão conversando, mas não preocupa essa situação do Fábio. Não, eu sempre me tem contrato preocupo. até maio do ano que vem. Na verdade, é uma intenção de segurá-lo de uma vez e torná-lo um ídolo definitivo, né? Mas nesse sentido, para que ele talvez se aposente aqui, já que ele já está com 30 anos, ele tem uma vida aí profissional, o goleiro pode estender um pouquinho mais, até os 38 se quiser, depende do nível que ele vai atingir aí nessa idade e tal. Mas falta 1 ano e meio ainda praticamente para que o contrato dele se encerre. E ele não... Ele está calmo. É diferente do Leonardo Silva, eu acho que ele não trocaria o Cruzeiro Também pelo Atlético, assim. acho que não correria esse risco. E ele tem tudo para renovar, eu acho que o Cruzeiro tem aí a opção de fazer uma compra de parte dos direitos dele, vai exercer. A questão é que o Cruzeiro hoje não vive um mar de rosas nas finanças, vai capitalizar alguma coisa certamente para exercer esse direito. Não é o momento, o Cruzeiro fez alguns investimentos aí agora, então talvez não tenha recursos para bancar esse percentual do Fábio. E eu concordo com o Fábio, só para terminar, Pinel, em relação às opções. Eu acho que perdeu o Jonathan, que era um titular absoluto, mas que vinha insatisfeito no Cruzeiro. Mas agora tem mais opções sim. O elenco está maior, vai ser reduzido, mas o Cruzeiro tem muitas opções em vários setores, na meia. Pode usar o Roger, tem Gilberto, tem o Montilho. Se um machucar, tem outras 2 opções. Tem agora o Dudu, que o Cuca parece que vai dar força para ele. Mas e a zaga? Porque saíram o Caçapa e o Leonardo Silva. E não chegou ninguém. O Caçapa não só foi Fabrício, titular. né? Só o Fabrício, né? Realmente. O Fabrício e o Naldo. E o Naldo, eu estou esquecendo também, do Naldo. O Naldo é o do Vitória, né? Não, o Naldo é da Ponte Preta. Da Ponte? O Cruzeiro tem 5 opções para a zaga. Perdeu aquele jogador experiente, né? O Leonardo Silva já está com 30, 31, o Caçapa estava com 33, 34. Novinhos! E o Caçapa não era titular, mas era aquele jogador de grupo, que às vezes tranquilizava o jogador mais novo em algum momento. Mas, na visão da diretoria do Cruzeiro, não ia render tanto pela lesão do joelho que ele teve no final do ano passado, preferiu rescindir. Mas o Cruzeiro tem muitas opções agora em todos os setores. A lateral direita realmente vai ser uma incógnita, o Rômulo vai ter que mostrar, porque ele não tem um substituto à altura, nem o Rômulo tem o Afonso Giovani. O Diego Renan poderia migrar para a lateral direita. Que é a posição dele. E o Gilberto, não sei se ele teria fôlego hoje para jogar como lateral esquerdo. Poderia fazer, assim, o Cuca uma composição com o Marquinhos Paraná, como foi feito no final do Brasileiro passado. Mas tem muita opção, o Cruzeiro, o Fábio está certo. Taticamente. Eu acho que só tem um outro lado dessa história da não renovação imediata desse vínculo Fábio. com o Fábio, que não pode passar batido, é porque essa renovação antecipada pode aumentar um valor de uma multa rescisória. E aí o Cruzeiro poderia ganhar alguma coisa a mais no caso de uma saída do jogador. Também acredito que ele não jogue nunca no Atlético. Como Mas você está falando para o exterior, né? Mas eu estou dizendo para o exterior. Então, se o Cruzeiro trata hoje de renovar... Claro que eu acho que o Cruzeiro também tem esse interesse em manter o Fábio para aumentar a imagem de ídolo que ele tem, que isso é indiscutível. É o melhor goleiro do Brasil, na minha opinião, na atualidade. Mas também imagino que o Cruzeiro esteja se precavendo no caso de perder o Fábio para o exterior, antecipando essa renovação de contrato, ainda que ele termine só em maio do ano que vem. Hoje ele tem uma multa, né, de 3 milhões. 3 o Fábio,
receberia a metade e o Cruzeiro 1,5 milhão, que seria a outra metade. O Fábio, com essa renovação, vai ter um reajuste aí considerável. E a multa passa a ser maior também. Vai ter, certamente, de longe, o maior salário do Cruzeiro. E renovaria por 4 ou 5 anos, ficaria até 2016. Então, seria tempo suficiente para ele firmar o nome dele de vez na história do Cruzeiro. Acho até que já firmou. E certamente, certamente está entre os 3 maiores, 4 goleiros da história do Cruzeiro, com Raul, Dida e Gomes, né? Que o Gomes jogou pouco tempo no profissional, mas ganhou tudo enquanto jogou. Talvez o mais vitorioso deles. E o Fábio certamente aí vai ter um reajuste, a multa vai aumentar, como o Pinel falou. Mas como ele tem parte dos direitos, não acredito que essa multa também vai subir tanto, porque ele certamente vai continuar. O cálculo do salário é que faz a multa, né? Então, aí por isso que aumenta nesse sentido. Mas o Gomes aqui, apenas lembrando o time que ele jogou, né? Tinha o Alex. Mas foi uma vitoriosa que alguém... Tudo bem, mas tinha só o Alex que encobria todos os erros dele, né? Teve um jogo contra o São Caetano que ele levou 2 frangos em 3 minutos, né? 2 frangos não, modo de dizer, porque ele entregou 2 gols em 3 minutos. Na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Tem uma placa pro Alex lá no Mineirão, um golaço que ele fez no gigante Silvio Luiz por cobertura. Mas apesar desses erros, é um grande goleiro, né, Lélio? Que bom que ele joga sempre contra o Manchester lá na Inglaterra, né? Inclusive no primeiro turno ele entregou um gol ridículo pro Manchester. Eu não vejo nada demais esse Gomes, o último. Eu gostava do Gomes da década de 80, que foi um goleiraço da história do Cruzeiro. Luiz Antônio tem que discutir, Vitor, com o próprio Raul, enfim. Está muito atrás desse pessoal. O problema é que aí, jogaram numa época em que o Cruzeiro tinha um time fraco. Mas eram grandes goleiros. O Gomes certamente Inclusive o Gasperini também, que jogou no Cruzeiro, ele está atrás do Gasperini também. Agora... Depois a gente vai fazer um ranking. Maisena pro também Lélio. não, né? Maisena também não, mas não, Ronaldo também não, Paulo né, César Gilmar? Borges. Paulo César A Borges. gente está colocando todos os nomes. Mas você não vai falar que ele é melhor que o Gomes. Supercopa. Melhor que o Gomes. Campeão da Supercopa, 2 vezes. Melhor que o Gomes. Só porque ele levou aquele frango do Oséias aos 48, acontece, pô. Contra o Palmeiras. Eu só não concordo, mas é a sua opinião. Tudo bem, que bom. Agora, Gilmar, agora eu vou falar. Conclua, por favor. Vou concluir. Eu também concordo, acho que o time do Cruzeiro está forte, como sempre. Entra como um dos candidatos ao título da Libertadores. Mas eu acho que poderia ter algo a mais no ataque, principalmente. Um diferencial. Um diferencial, porque você vai vendo o time do Santos ali se encaixando e tal, e vai chegar o Neymar, e tem o Ganso para entrar, você vai ficando meio assustado, né? Sorte é que o homem está lá. Pode ser o Neymar na lateral direito, o Ganso na lateral esquerda. Alguma coisa pode acontecer a qualquer momento. É verdade, é verdade. É uma instabilidade.